Nas últimas décadas, o crime organizado no México ganhou notoriedade mundial devido à sua presença transnacional, riqueza sem precedentes e envolvimento endêmico em massacres. Diversas organizações criminosas, incluindo o Cartel de Sinaloa, o Cartel Jalisco Nova Geração, o Cartel do Golfo e os chamados Cavaleiros Templários, atuam como os principais antagonistas na crescente crise de segurança do México. No entanto, este não é um fenômeno novo. Na verdade, gangues de bandidos rurais assolavam cantos remotos do país durante grande parte do século XIX. Na revolta desencadeada pela eclosão da Revolução Mexicana, a pilhagem de propriedades privadas era generalizada e os trens eram frequentemente emboscados para roubar suas cargas. Além disso, pequenos grupos de traficantes prosperaram como pequenos negócios familiares ao longo do século XX, em estados próximos à fronteira com os Estados Unidos. Hoje, a situação é pior. O México está preso em um conflito aparentemente interminável que tem duas dimensões sobrepostas. Em um esforço para restaurar a ordem em áreas periféricas, as forças de segurança estão lutando contra esquadrões paramilitares de cartéis e outros grupos menores do crime organizado. Este esforço se assemelha a uma campanha de contra-insurgência e, em alguns casos, uma verdadeira força de ocupação. Além disso, sob uma lógica de soma zero, milícias criminosas rivais estão lutando entre si para aumentar sua participação de mercado e monopolizar o controle de negócios ilícitos em seu território. Um confronto que se parece com uma guerra irregular entre atores não estatais. Este conflito duplo ilustra o que o estudioso americano Sean McFate chama de desordem duradoura, ou seja, confrontos intermitentes em campos de batalha não convencionais, nos quais não há resultados decisivos e nem vencedores ou perdedores permanentes. As origens e a essência desse fenômeno, para usar um eufemismo problemático, são muitas vezes mal compreendidas. Alguns observadores enfatizam o papel de fatores como a impunidade, corrupção ou pobreza como gatilhos. Outros destacam a importância da agência humana, particularmente as decisões tomadas por atores-chave, como formuladores de política ou chefões do tráfico, neste drama em andamento. Existe até uma indústria editorial lucrativa especializada na divulgação de fofocas de baixo nível sobre esses assuntos. Essas visões simplistas e parciais de certos episódios ou eventos específicos frequentemente carecem de uma compreensão abrangente e transversal do quadro geral dos problemas internos do México. Vamos fazer exatamente isso hoje. Bem-vindo ao Dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. O México é um país geograficamente muito dividido. É repleto de montanhas, desertos no norte e selvas no sudeste. Além disso, falta uma rede de rios navegáveis que possa estimular uma interconexão política e econômica harmoniosa. Consequentemente, é difícil para as forças de segurança federais, sediadas na Cidade do México, o coração do país, impor uma forte presença em regiões distantes. Assim, garantir a prevalência de uma governança eficaz e controle territorial é uma tarefa extremamente desafiadora. A autoridade central busca unir regiões problemáticas e distantes, cujas características geográficas, demográficas, históricas, econômicas e culturais não compartilham muitos denominadores comuns. Essa realidade alimenta o surgimento de poderosas entidades locais com interesses próprios, incluindo dinastias políticas, clãs empresariais, poderosos regionais, sindicatos influentes e até redes criminosas. Não surpreendentemente, tanto os campos de papoula do ópio quanto os laboratórios clandestinos de metanfetamina são frequentemente encontrados em zonas periféricas, onde o acesso de forasteiros é proibido. Assim, o equilíbrio de poder resultante determina a prevalência da ordem ou da anarquia. Quando o governo federal é forte, ele pode salvaguardar um grau razoável de estabilidade por meio da coerção, coalizões ou pactos faustianos secretos. Por sua vez, quando a autoridade central é fraca, a anomia surge. Essa correlação se reflete historicamente na ascensão e queda de homens fortes regionais, separatistas, milícias irregulares, insurgências e sindicatos criminosos. Devemos lembrar que, quando os americanos fecharam o fluxo marítimo de drogas sul-americanas para a Flórida pelo Caribe na década de 80,
o México era a alternativa natural, uma ponte terrestre. O arbusto de coca, a planta da qual a cocaína é extraída, só pode ser cultivado em escala comercial nos Andes de países como Bolívia, Colômbia e Peru. Até algumas décadas atrás, os grupos criminosos mexicanos operavam como parceiros júniores de seus associados sêniores colombianos. Mas a recalibração dos fluxos de drogas ilícitas, devido às operações de interdição realizadas por agências americanas, reequilibrou tudo. Hoje, os grupos criminosos sul-americanos são pouco mais do que fornecedores, subordinados e/ou representantes de seus chefes mexicanos. Por outro lado, a violência armada como característica do crime organizado mexicano não pode ser explicada sem as particularidades geográficas que permitem a disponibilidade de armas. O México tem acesso a armas de fogo no mercado americano. Embora legalmente comercializadas nos Estados Unidos, os controles de fronteira frágeis e a corrupção facilitam sua entrada no México, como evidenciado na Operação Velozes e Furiosos. Ação essa executada clandestinamente por agências americanas no Arizona, para provocar o tráfico de armas com o objetivo de levá-los aos chefes mexicanos. A operação foi batizada com o título da produção de Hollywood depois que se descobriu que um dos condenados era membro de uma gangue de carros. Além disso, o Istmo Centro-Americano oferece grandes arsenais de armas americanas e soviéticas dos conflitos que eclodiram ali no final da Guerra Fria. Como as armas de fogo não são bens perecíveis, pistolas antigas, rifles de assalto, lançadores de foguetes, munições e granadas que foram fabricadas há décadas ainda podem ser funcionais. Elas então são trocadas em mercados negros. Embora a maioria das armas usadas por organizações criminosas mexicanas venha dos Estados Unidos, a fronteira porosa que separa o sul do México da América Central é um canal alternativo para a compra de armamentos. Por fim, existe a geopolítica das grandes potências. Os jogos estratégicos travados na arena conflituosa da geopolítica são outro fator cuja influência precisa ser considerada. No submundo secreto da inteligência e espionagem, a lei é frequentemente violada, transgressões que às vezes exigem parcerias com grupos desagradáveis para promover interesses nacionais de uma forma que não é possível por meios legais. Por exemplo, fontes jornalísticas, assim como revelações compartilhadas por ex-agentes da Agência de Narcóticos dos Estados Unidos, argumentam que na década de 80 a CIA foi cúmplice no negócio clandestino do tráfico de drogas no México. Aparentemente, essa participação respondeu à necessidade de fornecer armas, treinamento e dinheiro para os Contras, uma milícia de direita que buscava derrubar o governo sandinista da Nicarágua, então apoiado pelos soviéticos e cubanos. Em outras palavras, essa colaboração obscura foi um subproduto local das rivalidades sistêmicas da Guerra Fria entre superpotências. Da mesma forma, analistas americanos argumentaram que o fluxo para o mercado americano de fentanil, um poderoso opiáceo artificial feito no México com produtos químicos importados da China, pode ser interpretado de acordo com o quadro da competição estratégica entre a China e os Estados Unidos. A instrumentalização indireta de narcóticos sintéticos pelo Reino do Meio, em atos de guerra híbrida, operaria como um vetor cuja implantação corrói o tecido social americano. Embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido apresentada para fundamentar essas acusações, tal ação seria consistente com as prescrições encontradas no pensamento estratégico chinês tradicional sobre a busca da vitória sem lutar. As organizações criminosas mexicanas podem não estar interessadas em tabuleiros de xadrez geopolíticos, mas os principais atores inevitavelmente estão interessados neles. Quando a poeira baixou após muito derramamento de sangue, os generais que venceram a Revolução Mexicana criaram um regime hegemônico que pacificou o país e empreenderam sua ambiciosa modernização de um Estado nacional. Para tanto, o regime construiu um sistema de instrumentos para controlar interesses concorrentes e suprimir o surgimento de tensões ocultas, bem como para administrar fontes reais ou potenciais de não conformidade, algumas motivadas por interesses legítimos. Antidemocrático, esse sistema era autoritário, mas funcional e pragmático. Quando o descontentamento surgia, o sistema oferecia concessões por meio de negociações políticas e apenas grupos marginais com carga ideológica, que se recusavam a ceder,
eram alvos de coerção sancionada pelo Estado. Além disso, o governo mediava quando surgiam disputas. O regime se legitimou ainda mais com políticas industriais que alimentaram o desenvolvimento, o crescimento e o dinamismo econômico. Sem essa intervenção dirigista centralizada, o México nunca teria se tornado um fabricante industrial. Como autoridade política suprema e inconteste, o Estado organizou grupos sociais e econômicos sob guarda-chuvas que poderiam ser facilmente controlados ou manipulados, incluindo empresários, elites locais, associações populares e redes profissionais coletivas. Todos eles tinham que jogar de acordo com as regras elaboradas e aplicadas pelo governo central. Neste jogo político iliberal, a ação pública independente era tolerada, desde que não interferisse nas prioridades e objetivos do Estado. Se alguém violasse a ordem, o Estado poderia recorrer à cooptação, à chantagem e, se necessário, à repressão. Este sistema diminuiu o risco de escalada de fricções sociopolíticas. Como resultado, ao contrário da maioria dos estados latino-americanos na segunda metade do século XX, o México nunca experimentou um golpe de Estado. Sob esse esquema, as organizações criminosas existentes, geralmente envolvidas no cultivo e tráfico de maconha na época, eram tratadas da mesma forma que entidades de outros setores. Suas operações comerciais ilícitas eram toleradas não oficialmente, desde que respeitasse a soberania do Estado e se abstivessem de incitar muita violência. Essa subordinação se manifestava no pagamento de taxas, ou seja, subornos, como uma espécie de tributação informal cobrada pelas autoridades federais e locais. O Estado atuava como um mediador confiável quando havia desentendimentos entre grupos criminosos concorrentes que precisavam ser reconciliados. No entanto, esse sistema começou a ruir na década de 70, devido às demandas populares, ao descontentamento latente, especialmente entre as classes médias e os empresários, às crises econômicas, ao impacto de rupturas internacionais e a uma gestão financeira desastrosa. Assim, em um esforço para restaurar a legitimidade política, a estabilidade e a governança em um ambiente turbulento de caos crescente, o Estado fez concessões, dando luz verde a reformas democráticas experimentais que favoreciam tanto a descentralização do poder quanto a participação política totalmente autônoma. No longo prazo, esses desenvolvimentos que mudaram o jogo trouxeram transições políticas pacíficas, acordos de compartilhamento de poder, competição institucionalizada, realinhamentos, acordos transnacionais e pluralismo. Porém, a mudança teve outro lado. À medida que seu poder diminuía, o Estado não podia mais administrar o sistema de freios e contrapesos que existia há décadas. Em um ambiente político cada vez mais pulverizado, o governo central tornou-se fraco, e como não há vácuo de poder, os atores que costumavam atuar como subordinados tiveram um incentivo para perseguir seus interesses pelo confronto. Encorajadas por essa redistribuição de poder, as organizações criminosas aproveitaram essa oportunidade vantajosa para assumir uma atitude muito mais agressiva de forma regular. Como resultado, os políticos mexicanos nas últimas décadas enfrentaram um dilema desafiador. Quando os serviços de segurança do governo federal combatem as organizações criminosas, isso desencadeia reações e retaliações. Decapitar organizações criminosas, prendendo ou neutralizando seus líderes, os alvos de alto valor, provoca rachaduras em estruturas criminosas e lutas pelo poder, já que vários capangas estão ansiosos para substituir seus chefes assim que eles se forem. Mesmo quando uma rede criminosa é desmantelada, uma área que antes estava sob seu controle não fica livre de criminosos, mas é tomada por concorrentes. Por outro lado, quando as organizações criminosas se sentem livres devido à fraca atuação do Estado, intencional ou não, elas se comportam de forma desenfreada, sabendo que suas ações provavelmente ficarão impunes. Isso lhes dá uma chance crucial que vale a pena aproveitar para expandir suas esferas de influência. E assim, a proliferação do crime organizado no México ameaça a segurança nacional do Estado, porque esses grupos erodiram duas tarefas essenciais que definem a condição do Estado soberano: controle efetivo de todo o seu território e o monopólio exclusivo da violência armada. Ao contrário de algumas previsões pessimistas, o México ainda não se tornou um Estado falido.
mas em algumas áreas a presença do Estado é frágil. Em muitas comunidades, o poder e a autoridade estão de fato nas mãos de sindicatos do crime organizado. O México está preso em um ciclo vicioso de violência criminal. A ação é contraproducente e a inação também. E ambas as opções implicam altos custos e riscos políticos. O monopólio estatal é fraco, quase como na Idade Média. Na verdade, antes mesmo da Era de Ouro da pirataria, os altos lucros têm sido a principal razão de ser do crime organizado. Afinal, essas redes existem para ganhar dinheiro. Neste submundo em que o dinheiro é rei, aspirantes a gênios do crime querem enriquecer rapidamente. No entanto, ao contrário das empresas legítimas, as organizações criminosas vendem bens e serviços ilícitos de forma antiética. Durante décadas, pequenas células criminosas estiveram envolvidas principalmente no tráfico de maconha cultivada no México para os Estados Unidos. Me voy para Colombia. ¿Viste, loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the tribe. Cocaína. Mas uma grande mudança ocorreu quando eles começaram a negociar cocaína, uma droga altamente viciante de maior lucratividade. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, uma grama de cocaína vale $10 nos Andes, mas assim que chega em solo americano, pode custar $101. Portanto, este narcótico que pode trazer riqueza incalculável para aqueles que estão encarregados de seus fluxos transnacionais, uma riqueza que, para pessoas envolvidas na indústria, vale a pena matar por ela. No entanto, exportar cocaína da América do Sul para mercados varejistas em cidades da América do Norte requer vastas cadeias de suprimento secretas. Esse desafio é superado por meio de método de ocultação, da cumplicidade de empresas importadoras e do pagamento de subornos a funcionários aduaneiros de vários países, cujas fronteiras precisam ser cruzadas. Além disso, o poder de fogo letal é necessário para proteger essa logística de agências de aplicação da lei e rivais. No domínio das organizações criminosas, a competição econômica é implacável. Visto que suas operações são ilegais, ir ao PROCON para resolver suas disputas não é uma opção. De acordo com essa lógica, a violência armada é um instrumento válido, e muitas vezes o único, para competir por fornecedores, corredores estratégicos, centros logísticos, portos, rodovias, aeroportos, áreas de cultivo e áreas contíguas a fronteiras com os Estados Unidos. Quando é difícil transportar drogas para o solo americano por qualquer motivo, o próprio México pode representar um mercado consumidor alternativo. Afinal, há uma demanda crescente nas grandes áreas metropolitanas e pontos turísticos, o que significa que seu controle é frequentemente contestado. Porém, as organizações mexicanas de tráfico de drogas não são apenas atacadistas, traficantes ou produtores de safras ou drogas que vêm delas. Eles também reinvestem seus lucros em processos industriais que aumentam o valor agregado de seus produtos. Com produtos químicos importados da Ásia, seus laboratórios clandestinos fabricam quantidades de drogas sintéticas em escala industrial. O Acordo do NAFTA mostra como a abertura comercial de fronteiras pode ser uma faca de dois gumes. A criação de um bloco de livre comércio norte-americano composto pelos Estados Unidos, México e Canadá aumentou todos os tipos de intercâmbios econômicos trilaterais de forma sem precedentes, inclusive os ilegais. A remoção de restrições comerciais e tarifas promoveu a circulação de fluxos ilícitos em uma escala muito maior. Visto que a fronteira Estados Unidos-México se tornou a mais transitada em todo o mundo, é impossível monitorar cada indivíduo, veículo ou item comercial que se move em qualquer direção. Essa situação ilustra as implicações ambivalentes da interdependência econômica para os governos. Além disso, as organizações criminosas mexicanas não estão mais envolvidas apenas com drogas. Suas operações estão indo bem mais longe. Semelhante aos pesos pesados corporativos, como os keiretsu japoneses ou os chaebol sul-coreanos, eles seguiram uma política de diversificação para aumentar a versatilidade de suas atividades ilícitas. Eles também atuam em graus variados de esquemas de extorsão, sequestros para resgate, tráfico de pessoas, prostituição, assassinato por contrato, tráfico de armas e até mesmo a venda de produtos falsificados.
Eles até participam do roubo de combustível de oleodutos e da extração ilegal de recursos minerais. Como resultado, a estrutura de governança dos mercados criminosos no México está se tornando um grande oligopólio e sua predação prejudica a segurança econômica nacional do país. Toda essa estrutura, por outro lado, é impulsionada por mais um processo, não mais associado aos bandidos tatuados conhecidos de produções cinematográficas populares, mas a profissionais de colarinho branco de boas famílias. A lavagem de dinheiro é um processo cujo objetivo é disfarçar a origem ilegal dos lucros criminosos por meio de operações que os fazem parecer legítimos. Considerando a complexidade dos diversos métodos de lavagem de dinheiro, sua implementação envolve a participação de funcionários do governo, executivos corporativos, profissionais como contadores, advogados, banqueiros e todos os tipos de entidades financeiras. A natureza desse fenômeno é contraditória. Promove o crescimento e a força das organizações criminosas, mas também gera riqueza por meio de investimentos, negócio e comércio. E a lavagem de dinheiro não é domínio exclusivo dos cartéis mexicanos, mas sim um fenômeno transnacional. O sistema financeiro americano oferece portas de entrada para lavar grandes quantias de dinheiro criminoso. De forma reveladora, há mais de uma década, a filial americana do Banco Britânico HSBC, ironicamente fundado com fortunas feitas nas guerras do ópio, estava lavando os lucros de sindicatos criminosos mexicanos. Essa parceria clandestina foi descoberta pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas as punições foram brandas. Como observou o Congresso americano, o HSBC é grande demais para ser preso. Autoridades do governo dos Estados Unidos admitiram publicamente que uma abordagem mais punitiva teria desestabilizado todo o sistema financeiro após a crise financeira global de 2008. Nesse contexto, o chefe do NODC, Antônio Maria Costa, explicou que a liquidez proporcionada pela injeção de capital criminoso impediu a implosão de alguns grandes bancos não identificados. A referida agência estima que as proporções globais de lavagem de dinheiro são equivalentes a entre 2% e 5% do PIB mundial. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Plata ou plomo era o lema de Pablo Escobar. Essa metáfora de suborno ou morte também se tornou o lema de muitas organizações criminosas mexicanas. Alguns desses grupos, particularmente aqueles que preferem uma abordagem pragmática com mentalidade empresarial, estão inclinados a oferecer benefícios econômicos a potenciais associados, colaboradores ou parceiros, e usarão a violência apenas quando não houver escolha em determinadas circunstâncias. Outros preferem ameaças explícitas ou coerção para forçar o cumprimento de suas demandas desde o início. Claro, essas ofertas são difíceis de recusar. Os criminosos mexicanos têm células de assassinatos de aluguel há décadas, para se livrar de pessoas que representam obstáculos. E eles não são mais agentes amadores. Eles se tornaram esquadrões paramilitares modernos. Essas unidades de elite integraram o know-how operacional de ex-policiais e ex-soldados de operações especiais. De acordo com um relatório feito por think tanks e agências de inteligência privadas, esses assassinos receberam treinamento de mercenários estrangeiros, experientes em alguns dos pontos críticos mais quentes do mundo. Um grupo criminoso também formou comandos integrados por jovens e atraentes assassinas para que pudessem eliminar seus alvos e escapar sem atrair muita atenção. Além disso, algumas tarefas criminosas cujo desempenho não requer um conjunto de habilidades avançado são ocasionalmente terceirizadas para gangues externas. Por quê? Porque seus serviços são acessíveis, eles não têm medo de cometer atos brutais de violência e eles não sabem muito sobre as identidades de seus empregadores e, portanto, não podem compartilhar nenhuma informação comprometedora caso sejam capturados e interrogados pelas autoridades ou inimigos criminosos. Além disso, seus arsenais e equipamentos táticos passaram por atualizações qualitativas e quantitativas. Seus inventários de armas agora incluem até armas antiaéreas,
RPGs e minas terrestres antipessoal. Os Napoleões do crime mexicanos criaram suas próprias guardas pretorianas, mas o poder de fogo desses exércitos ainda é inferior ao do exército mexicano. Mas, como na maioria dos conflitos assimétricos, eles não precisam invadir o palácio presidencial para alcançar seus objetivos. Para manter as coisas em perspectiva, os sindicatos do crime organizado não pretendem derrubar o Estado por razões ideológicas ou reestruturar o modelo prevalecente de organização sociopolítica. Tudo o que eles precisam é manter o território que conquistaram, deter ataques e proteger a continuidade de suas empresas lucrativas. E para conseguir isso, eles não vão parar por nada. Os níveis extremos de violência observados nas atividades das organizações criminosas mexicanas são uma tendência problemática, perturbadora e crescente. Vale tudo quando parece que não há linhas vermelhas consequentes. Seus inimigos não são apenas eliminados, eles são executados de maneiras horríveis. Essas medidas podem ser consideradas atos de guerra psicológica. A versão criminosa do choque e admiração é usada para aterrorizar funcionários do governo, concorrentes criminosos e até mesmo cidadãos comuns, mas também para garantir a disciplina interna. Tomando emprestado o Manual de Estratégias e Insurgências Colombianas e do Oriente Médio, certos grupos mexicanos têm experimentado táticas semelhantes às terroristas, como o uso de artefatos explosivos improvisados e ataques contra alvos civis para lucrar com o caos resultante e exibir seu poder ofensivo. É importante notar que as organizações criminosas mais poderosas do México também atravessaram fronteiras. Sua projeção atingiu não apenas outros países do hemisfério americano, mas também a Ásia e a Europa. Suas políticas estrangeiras buscam encontrar novos mercados, superar seus rivais, identificar oportunidades inexploradas, formar parcerias e descobrir fontes alternativas de suprimentos. Para essas operações internacionais, eles podem contar com aberturas diplomáticas para negociar com associados, aquisições hostis ou força bruta. Por exemplo, eles participaram de confrontos na Guatemala, fizeram amizade com homólogos italianos, ganharam pontos de apoio na Austrália, desencadearam violência pelo controle de centros operacionais no Equador e até realizaram assassinatos seletivos em solo americano. Alguns cartéis construíram e aprimoraram suas próprias capacidades de inteligência. Com esse ativo, eles são capazes de monitorar e entregar concorrentes, envolver-se em decapitação estratégica, operar postos de escuta, encontrar evidências incriminatórias para chantagear autoridades e organizar operações secretas atrás das linhas inimigas. Inteligência e espionagem lhes dão uma vantagem para travar guerra assimétrica em espaços de batalha não convencionais. Eles podem se infiltrar no Estado, sequestrar seus centros nevrálgicos e transformar agências governamentais em armas, para eliminar quem estiver em seu caminho. Além disso, os grupos criminosos mexicanos são conhecidos por gostarem de abraçar inovações tecnológicas, como a Dark Web, criptomoedas, plataformas de mídia social, drones, tudo na busca de aumentar seu kit de ferramentas. Eles também recrutam profissionais especializados para aproveitar brechas legais, melhorar sua prontidão operacional, desenvolver vantagens comparativas, aprimorar os padrões gerenciais, atingir economia de escala e detectar proativamente riscos e oportunidades. Em resumo, o crime organizado no México hoje não é apenas um problema de aplicação da lei. Não basta apenas mudar as disposições legais ou comprar equipamentos melhores para a polícia mexicana. A bonança do cartel é algo muito maior, algo que representa uma ameaça estrutural a toda a segurança do país. Alimentado por condições geopolíticas mundiais, realidades políticas internas em mudança e a dinâmica econômica dos mercados ilícitos, junto com o crescimento orgânico de suas capacidades, garantem sua sobrevivência em um futuro previsível. Em outras palavras, agora é uma característica permanente, e não um incômodo temporário. É por isso que a implementação de táticas policiais míopes ou a redistribuição de benefícios sociais não podem minar a influência dos traficantes. Impérios criminosos podem ser desmantelados, as mercadorias podem ser confiscadas e centenas de senhores da guerra podem ser presos.
mas nada mudará o esquema geral das coisas, a menos que as raízes dessa crise de segurança cada vez mais profunda sejam tratadas com soluções estratégicas abrangentes. Circunstâncias extraordinárias demandam medidas extraordinárias, de preferência mais cedo que mais tarde. À medida que o relógio continua correndo, um ponto sem retorno será alcançado se a situação cruzar um horizonte de eventos crítico.